Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora diante da Tua palavra, pedindo, Senhor Pai, que nós sejamos ensinados hoje através dela, Senhor Pai querido. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e tenha liberdade de ministrar, ministrando, Senhor, a cura, a restauração, ministrando aqui, Senhor Pai querido, a libertação e a salvação, Deus Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, porque sabemos que a Tua palavra é poderosa para transformar a vida do homem. Por isso te pedimos, Senhor, dá a nós um coração contrito e quebrantado, leva a nossa mente cativa, Senhor, para que nós venhamos aprender de Ti nesta manhã. E toda honra, louvor e glória daremos somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O irmão pode sentar. Não estou vendo nada aqui. Eu não sei se você está vendo alguma coisa aí. O que você está vendo aí na tela? Amém. Então esse é o título da minha mensagem, né? Como eu disse para os irmãos, eu vou estar ministrando uma série de mensagens a respeito sobre o avivamento, e porque eu acredito que nós estamos precisando viver um avivamento. E eu já iniciei essas mensagens no mês de dezembro, e antes do Natal eu tive a oportunidade de falar a respeito de preparar o caminho para um avivamento. E se você olhar rapidamente comigo aí nesse capítulo 57, no versículo 14, ele fala daquilo que eu já ministrei aqui. Se você não teve a oportunidade de ouvir a mensagem, você pode procurar nossa mensagem online no YouTube, que deve estar lá já publicada, onde eu falava a respeito de preparar um caminho. E o versículo 14 ele fala disso: e de cear, aplanai e aplanai, preparai e o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Para que haja um avivamento, eu disse aqui na primeira mensagem, é necessário que se prepare um caminho. Eu ministrei aqui há 2 semanas atrás numa mensagem onde Isaías traz uma profecia a respeito da vida de João Batista, aquele que prepararia o caminho para Jesus. A vinda de Jesus foi um avivamento, foi um momento de avivamento na história da humanidade, onde Deus se fez presente no meio do povo através da pessoa de Jesus Cristo. Mas esse não foi o único avivamento que nós vimos na Bíblia. Nós vemos várias vezes Deus se fazendo presente no meio dos povos, no meio da nação, do seu povo, para que as pessoas pudessem viver aquela vida com bastante intensidade, viver esta glória de Deus de uma maneira bastante intensa. E a gente tem falado a respeito disso. E eu me lembro que eu disse que diante dessa passagem que nós devíamos preparar o caminho, e nessa preparação a palavra de Deus ensinava que nós tínhamos que encher os vales. E nós vimos que os vales são lugares escondidos na nossa vida, que precisam ser cheios de Deus, e aquilo precisa ser aplanado, precisa vir para fora, precisa ser aflorado. E isso fala para a gente de arrependimento de pecado, e nós aprendemos com isso. Nós também falamos a respeito de derrubar as montanhas, os montes, de aplanar os montes, ou seja, de tirar aquilo que impede a gente de caminhar com Deus. Nós falamos um pouco a respeito disso, falamos de endireitar os caminhos tortuosos, os caminhos escabrosos, como a passagem ali diz, para que o Senhor possa andar conosco, porque o caminho dele é reto, o caminho dele é justo. Então é necessário que com ele a gente endireite os nossos caminhos. Tudo isso ia preparar a nossa vida para que a gente pudesse abrir um caminho para que Deus viesse até nós, para que a gente vivesse um avivamento. Eu lembro que eu perguntei aqui se tinha alguém querendo viver um avivamento. Ainda tem alguém aqui querendo viver um avivamento? Amém. Amém, glória a Deus. Então ainda tem gente querendo viver. Eu não sei se nós vamos viver isso. Eu não posso prometer para você que nós vamos viver um avivamento, mas eu digo para você que chegou a hora de nós buscarmos o avivamento. E é por isso que eu vou insistir em ministrar a respeito do avivamento, porque eu ainda quero viver um avivamento. E não estou dizendo isso só porque eu quero um avivamento, porque eu acredito que é necessário que a igreja do Senhor Jesus viva um avivamento. É necessário que as nossas vidas precisam estar totalmente voltadas ao Senhor Jesus. Então nós aprendemos com essa mensagem. No dia de Ano Novo, eu também falei uma outra mensagem a respeito de avivamento, e nesta mensagem eu desafiei a igreja a entrar nas profundezas do relacionamento com Deus.
disse que nós precisávamos ir mais profundo. Quem estava aqui no Ano Novo ouviu essa mensagem. Se você não estava, também te aconselho a ouvir, para que você possa começar a ter uma visão, né, completa do que é um avivamento, né, de como nós vamos chegar a um avivamento. É impossível eu dizer tudo o que tem para se dizer a respeito de avivamento e nós alcançarmos um avivamento se eu ministrar sobre avivamento somente em uma mensagem. Eu vou precisar de ministrar em várias mensagens para que a gente tenha uma boa compreensão, para que esse avivamento um dia chegue na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade. Se a gente quiser viver um avivamento, nós vamos precisar buscar, nós vamos precisar cavar. E eu disse que nós tínhamos que ir para lugares mais profundos. E usei o exemplo, né, de quando eu era garoto, o desejo que eu tinha de poder um dia mergulhar no mar e descobrir aquelas coisas que estavam escondidas debaixo da água. Porque muita gente só vê o que está ali por cima. A gente imagina o que pode estar lá embaixo. Mas no momento que você tem a oportunidade de descer às profundezas, você começa a descobrir as riquezas, as belezas daquela região. E assim é com Deus. Nós precisamos, né, desenvolver profundidade no relacionamento com Deus para que a gente possa conhecer as riquezas que Ele tem para nós, as riquezas do relacionamento de Deus conosco. E isso é muito importante. E hoje eu vou falar de um outro aspecto, né? Então, não sei se você está percebendo, né, aonde eu estou indo. Então eu falei que nós temos um caminho. Nós temos que preparar um caminho na primeira mensagem. Na última mensagem eu disse que nós devíamos ir para as profundezas do relacionamento com Deus. Nós temos que cavar, buscar. E hoje eu vou dizer, eu vou falar a respeito de buscar lugares mais altos. Então a gente já está falando, de várias direções. Para que um avivamento possa nos alcançar, para que a gente possa viver um avivamento, a gente precisa estar rodeado de Deus por todos os lados. Tem aquela música que a gente canta, né? Por todos os lados eu quero ser abençoado. Não sei se aquela música está falando da bênção material ou da bênção da presença de Deus. Eu quero acreditar que é da bênção da presença de Deus, porque é essa bênção que nós estamos precisando. É sermos abençoados com a presença de Deus por baixo, por cima, na direita, na esquerda, na frente, atrás. Deus precisa circundar a nossa vida com a presença dEle para que a gente de fato veja um avivamento, viva um avivamento desse lugar, para que haja transformação de vida, salvação de almas neste lugar, de uma maneira abundante. É o que eu quero ver, eu quero ver almas salvas, eu quero ver gente salva, e é por isso que eu quero ministrar essa mensagem. Conforme estou preparando essas mensagens, já tenho algumas mensagens já encaminhadas, e conforme eu estudo mais, eu busco mais na palavra de Deus a respeito do avivamento, na verdade, mais indigno eu estou me sentindo de pregar a respeito de um avivamento. E essa semana eu tive uma pequena crise, pessoal, porque eu falava: Senhor, mas eu estou tão inabilitado de ministrar a respeito de um avivamento, porque eu nunca vivi um avivamento na minha vida. Como é que eu posso ensinar a igreja, a pregar para a igreja e falar sobre avivamento se eu pessoalmente nunca vivi um avivamento desse, mas orando, o Senhor consolou o meu coração, confortou o meu coração e me fez lembrar de que Ele me chamou para ministrar o Evangelho, e Ele me disse assim: e você não prega a respeito dos céus? E alguma vez você já esteve lá nos céus? Não é verdade? Então Ele consolou o meu coração, e eu entendi que de fato eu sou indigno, de fato eu sou inábil, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela pode nos dar uma visão, ela pode nos levar e nos conduzir a um avivamento, porque não depende do que eu digo, mas depende daquilo que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas através da palavra pregada neste lugar. Porque não é palavra de homem, é a palavra bíblica. Então eu posso confiar, e eu acredito que eu posso continuar ministrando com coragem e com temor no meu coração, que se nós perseverarmos e buscarmos um avivamento, um dia nós vamos ver esse avivamento chegar. Eu espero que de uma maneira comunitária. Mas se não acontecer de uma maneira comunitária, pelo menos que aconteça de uma maneira individual nas nossas vidas. Porque eu sei que não é muita gente que vai realmente se entregar para um avivamento, porque um avivamento toma muito de nós. Um avivamento pede muito do crente. E eu não sei se tem hoje aqui muita gente disposta de fato a se entregar, a entregar tudo para ver um avivamento. E nós vamos ver que é necessário isso.
nós vamos ver que é necessário nós vivermos um avivamento. Muitas vezes, e hoje o ponto da minha mensagem é a gente tentar definir o que é um avivamento. Eu falei a respeito de preparar o caminho, falei a respeito de trabalhar o nosso relacionamento para que a gente possa se preparar para um avivamento, mas hoje eu acho que chegou a hora da gente tentar definir o que é um avivamento. E normalmente quando a gente tenta definir um avivamento, ou não só um avivamento, quando a gente tenta definir alguma coisa, a gente acaba não dando uma definição, mas uma descrição, né? Hoje, por exemplo, a gente teve um exemplo na escola dominical. Nós estávamos falando a respeito da piedade, e na hora que eu perguntei o que é piedade, as pessoas me deram vários qualidades, descreveram algumas atitudes a respeito da piedade, mas a gente tem dificuldade muitas vezes de definir o que de fato é aquilo. E é normal isso acontecer, né? Se eu colocasse aqui diante de você agora uma bola e te perguntasse, defina uma bola, né? Provavelmente a gente ia descrever, a bola é um objeto redondo. Outros iam dizer, ela é preta e branca, ou branca, não sei a cor da bola. A gente descreveria a bola, mas nós teríamos dificuldade de definir o que é uma bola. E uma bola, por definição, é um objeto que contém o ar em algo, numa forma circular. Isso que é uma bola. Essa é uma definição. Mas normalmente a gente pensa em descrição. E quando a gente fala de avivamento, isso acontece também. Muitas vezes a gente descreve o avivamento, mas a gente não entende o que o avivamento realmente é. Então eu vou hoje mostrar um pouco da descrição do que é um avivamento, mas eu acho que a gente precisa chegar a uma definição, entender o que um avivamento é. Isso faz eu lembrar também, como ilustração, dos atributos de Deus. Muitas vezes quando nós falamos a respeito de Deus, quando nós tentamos definir o que é Deus, quem é Deus, muitas vezes a gente acaba descrevendo Deus e não definindo de fato quem Ele é. Aliás, eu não sei nem se é possível um homem definir quem Deus é, porque nós somos muito limitados e Deus é um ser extremamente ilimitado, poderoso, muito maior do que as nossas mentes podem pensar. Eu acredito até que nem seria próprio a gente tentar definir Deus. Mas quando a gente tenta dar uma definição de Deus, a gente normalmente cai nos atributos de Deus. E a gente começa a descrever Deus. E a gente diz, não, Deus é amor. Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Mas, isoladamente, esses atributos não descrevem totalmente quem Deus é. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se eu tento definir Deus através de um atributo, eu na verdade não consigo entender a essência desse Deus. Porque um atributo é uma parte desta essência, é uma parte daquilo de fato que Deus é, mas não é o todo. Descreve a Deus. Se eu disser aqui e perguntar na escola dominical para as crianças, quem é onipotente? Eles vão dizer, é Deus. Quem é onisciente? Porque eles estão aprendendo lá, eles vão dizer, Deus é onisciente. Nós somos capazes de reconhecer Deus pela descrição que a gente dá a respeito dele, mas nós temos muita dificuldade de fato definir quem ele é. E hoje aqui eu não quero chegar a essa definição, e eu nunca acho que vou pregar a respeito da definição de quem é Deus, porque eu acho que não cabe a nós falar de quem é Deus. Um dia Ele vai se revelar, e eu acredito que um dia, talvez, a gente vai compreender quem Deus é de verdade. E eu espero que Ele dê essa graça para a gente. Mas algumas coisas precisam ser entendidas, e avivamento é algo que precisa ser entendido. E eu acredito que nós podemos aprender com avivamento. Eu vou apresentar para você aqui uma descrição de avivamento. Essa descrição foi feita pelo Brian Edwards. Então aqui o Brian Edwards, ele ofereceu essa descrição tentando definir o que era um avivamento. E ele diz:
O verdadeiro avivamento do Espírito Santo é um notável aumento da vida espiritual de um grande número de crentes, acompanhado por uma fantástica consciência da presença do pecado, com um desejo apaixonado pela santidade, pela efetividade incomum de evangelismo, resultando na salvação de muitas almas. Então, Brian Eduardo diz isso, só para a gente esclarecer o que ele está dizendo aqui, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender, né, algumas definições. Ele, na verdade, aqui não está definindo, ele está dando uma descrição, como eu disse, do que é o avivamento. Então, o avivamento, né, é uma obra do Espírito Santo. Sem dúvida, o avivamento é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Para quê? Para que a nossa vida possa ter, né, um aumento espiritual, um aumento de vivência espiritual, né, onde não só um ou dois, mas um grande número de crentes começa a viver e fazer a vontade de Deus. E para que isso aconteça, existe uma grande consciência do pecado, porque não é possível a gente viver com Deus sem arrependimento dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que o pecado separa o homem de Deus. E muita gente acredita que, continuando na vida de pecado, um dia vai viver um avivamento. E não vai, porque o pecado separa a gente de Deus. Para que Deus possa estar presente de uma maneira abundante nas nossas vidas, também é necessário que haja abundância de santidade e abundância de arrependimento nas nossas vidas. Eu gosto muito de ensinar os adolescentes, porque eles são bem honestos, e a gente, quando conversa com adolescente, teve uma vez que me perguntou, né, pastor, mas quantas vezes eu preciso me arrepender dos meus pecados? Eu falei, todos os dias. E dependendo da vida que alguns estão levando, todas as horas. E alguns estão precisando se arrepender a cada minuto. Não é verdade? Então, quando eu preciso me arrepender? Quando eu peco. Então é necessário que haja abundância, uma consciência de que somos pecadores, que pecamos e que nós devemos nos arrepender e buscar a santidade. E não é só santidade, porque um avivamento, a presença de Deus no nosso meio, faz com que também haja um encorajamento ao evangelismo. Por isso que ali a palavra é incomum. Deus, ele se move de tal maneira que o evangelismo não passa a ser como o que a gente faz normalmente. Não é aquilo que está acontecendo normalmente, quando a gente sai numa rua e prega, e ganha um e outro, e uma pessoa vem e visita e reconhece isso. Não. Quando há um avivamento, existe também um trabalho sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida de muitas pessoas, e a igreja cumpre a missão de uma maneira extraordinária, e muitas almas são salvas. A gente ouve falar de alguns avivamentos que aconteceram, avivamentos que aconteceram no Brasil, aqui na América, na Ásia, lugares onde a gente sabe que quando um grupo de pessoas começar a viver isso, há uma explosão de conversão, porque Deus começa a entrar na vida daquelas pessoas de uma maneira tão intensa, a luz de Cristo brilha de uma maneira tão intensa que aquele que estava perdido, aquele que estava em trevas, ele não tem outra oportunidade, ele não tem outra chance a não ser olhar para a luz. E ele vai em direção àquela luz. Isso é um avivamento. Isso faz parte de um avivamento. Então isso faz com que muitas almas sejam salvas, muitas pessoas venham à salvação. Mas tudo isso aqui é uma descrição que na verdade é muito boa, descreve muito bem o que é um avivamento, mas o meu ponto hoje aqui é definir o que é um avivamento e não descrever o que é um avivamento. E a minha pergunta é: o que é um avivamento? E perguntando o que é um avivamento, o Senhor me levou a essa passagem de Isaías 57, versículo 15. E eu acredito que a resposta está bem na nossa frente, nessa passagem. Eu queria que você lesse comigo novamente a primeira parte desse versículo. Ele diz, pois assim diz o alto, excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Então, aqui eu acredito que a gente tem, a gente começa a ter uma resposta do que é o avivamento. Então, o avivamento é a gente o quê? Alcançar um lugar mais alto. Essa talvez seja uma das definições de avivamento. Avivamento
é alcançar um lugar mais alto, é você subir a um nível mais alto. Não um nível elevado a terreno, onde nós falamos, né? Eu subi de cargo, eu melhorei de vida, hoje, né, antes eu tinha isso, agora eu tenho aquilo. Não é nesse sentido. Nós estamos falando no sentido espiritual, no sentido onde nós somos levados a conhecer quem Deus é, onde Deus está. É o que ele está dizendo aqui. Ele é alto, ele é excelso. Ele habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar. Esse viver de uma maneira mais elevada, de buscar um lugar mais alto, é buscar estar na presença de Deus, é buscar ir até a presença de Deus, a vivenciar aquilo que Ele é, onde Ele está. Eu disse isso aqui no Ano Novo. Hoje em dia a igreja, né, Tá querendo que Deus fique lá e mande a bênção. Senhor, manda a bênção, mas fica aí. E a gente vai ver que um avivamento é exatamente o oposto. Vem daí para cá. Eu quero que tu estejas comigo. Mas para que isso aconteça, primeiro eu tenho que ter um encontro com Ele. Primeiro eu tenho que elevar a minha vida, eu tenho que buscar esta santidade, eu preciso buscar essa excelência, porque o meu Deus, Ele é excelso. Ele é excelente, Ele é perfeito, Ele é santo. Aliás, é tão difícil a gente definir quem Deus é, que quando a gente olha na Bíblia a respeito de Deus, a dificuldade é tão grande para o homem definir quem Deus é, que ele, até quando fala de Deus, ele diz: Ele é santo, santo, santo. A única coisa que a gente consegue fazer é repetir várias vezes aquilo que é o atributo dele, a característica dele, porque a gente tem dificuldade de fato de entender quem Deus é. Mas essa é uma maneira de nós glorificarmos a Deus, reconhecendo, descrevendo quem Ele é, e a palavra de Deus diz que Ele é santo, santo, santo. E se eu quiser viver um avivamento, eu vou ter que começar a buscar. Eu preciso ir mais longe. Eu preciso ter esse encontro com Ele nas alturas. Não é um encontro. Aqui agora eu não estou falando daquele encontro com o Salvador. Eu disse que quando nós buscamos as profundezas do Senhor, nós temos um encontro com Jesus. Aquele encontro Salvador. Aquele encontro onde eu me arrependo do meu pecado e Jesus, trazendo fé no meu coração, me leva de volta para Ele. Me traz para a presença do Pai. Me traz de volta a família de Deus. Mas agora aqui não. Aqui Ele já está falando com quem está na família de Deus. Agora Ele está dizendo da responsabilidade que nós temos como homens de desenvolver a nossa salvação, de fazer a nossa vida crescer, fazer a nossa fé crescer, para que a gente possa a cada dia parecer mais com Ele, a cada dia ter mais a imagem dEle, o caráter dEle. Isso vai nos levando a lugares mais altos, vai desenvolvendo, vai fazendo com que eu me aproxime mais de Deus, ao ponto onde o dia que eu tenho um encontro com uma pessoa que não conhece Deus, ele olha para mim, para as minhas atitudes e para a minha vida e para as minhas palavras, e ele fala: eu vejo Deus na tua vida. Quem quer ver um avivamento aqui? Amém. E o povo já desanimou. Quem quer ver um avivamento aqui? Amém. Opa, peguei você de surpresa, né? Mas para você ver um avivamento, você vai precisar começar a viver um avivamento. E você me disse que você quer viver um avivamento. Mas quem quer viver um avivamento precisa viver com Cristo. Precisa viver como Cristo. Precisa ser Cristo encarnado nesta terra. Por isso Jesus mesmo disse: eu não vou estar mais entre vós, mas vós sois meus. Somos um, eu e você, como eu sou com o Pai. Então hoje o mundo, quando olha para a vida de um crente avivado, ele vê Cristo. Quando ele olha para a vida de um crente comprometido com Deus, ele olha e me diz: eu vejo Cristo. Hoje em dia a gente está dependendo demais do sobrenatural. E hoje em dia nós estamos sendo tão ineficientes em viver o Evangelho de Jesus,
que a gente não consegue dizer para uma pessoa que está vivendo em escuridão: olha para mim. A gente diz: não, meu irmão, vai orar, você vai ver que se você começar a buscar, você é capaz até de ver Jesus. E é isso que às vezes a gente ouve de pessoas que tiveram uma visão, né, da luz, de Jesus. Eu não sei se foi ele ou não, se foi um anjo, isso pode acontecer. A palavra de Deus mostra isso para a gente, mas Cristo não faz disso uma regra. Hoje Ele quer que você seja essa visão na frente dessa pessoa que vive em trevas. Que ele possa olhar para a sua vida e dizer assim: quero caminhar nos caminhos que você caminha. Eu quero ter o que você tem. Quero viver o que você vive. Eu acho que quando nós pensamos nisso, nós vemos o quanto nós estamos ainda longe de um avivamento. E o quanto nós precisamos buscar um avivamento. Eu estou pregando isso para você, querido, mas olha, eu quero dizer para você que eu estou pregando acho que 10 vezes mais para mim isso, porque eu ainda não alcancei isso. Isso está me incomodando. Aliás, esse é outro resultado de buscarmos as coisas mais altas. O fato de nós buscarmos coisas mais altas nos leva a ter um desejo de insatisfação. Mas não uma insatisfação com os outros, uma insatisfação com nós mesmos. Eu estou insatisfeito comigo. E eu falo isso com muito temor no meu coração. Eu acredito que eu posso viver mais para Deus, que eu posso viver em mais santidade, que o meu caráter precisa ser mais trabalhado, que a minha vida precisa ser ainda mais transformada, que Jesus ainda precisa brilhar mais na minha vida. E se isso não acontecer, eu não vou ver um avivamento. Esse tipo de insatisfação que é gerada no nosso coração não é aquela insatisfação que nos leva à reclamação, né? Porque às vezes a insatisfação leva o povo a reclamar, né? a murmurar. Insatisfação às vezes leva a gente à crítica, né? Aquela crítica não construtiva. Insatisfação muitas vezes pode gerar esse sentimento. Eu não estou falando desse tipo de insatisfação, mas daquela insatisfação que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente olha para o nosso Deus e o temor de Deus cresce no nosso coração, nós começamos a olhar para a nossa vida e a gente começa a ter esse senso de inabilidade, né? Esse senso de indignidade diante de Deus, onde a gente olha e você fala: Senhor, eu não sou digno de estar na Tua presença, eu não estou digno de estar pregando a Tua palavra, eu não sou digno de estar vivendo tudo isso que o Senhor tem me dado. E isso precisa gerar em nós um amor por Deus, um desejo de querer ir mais alto, um desejo de buscar mais Deus, um desejo de querer ser de fato a criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Ou seja, então eu começo a entender que avivamento, por definição, é eu querer mais de Deus. É eu querer Deus mais presente. É eu querer Deus, né, sendo refletido através da minha vida de uma maneira mais intensa. Porque o resultado evangelístico, o resultado de santidade, isso descreve o avivamento. Mas o avivamento é Deus conosco. O avivamento é Emmanuel. Deus conosco. Para que você não entenda mal o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que Deus não está conosco. Porque a palavra de Deus diz que Ele é onipresente. Então Ele está aqui, Ele está sempre presente. Ele hoje está presente nesta igreja, Ele está presente no nosso lar, Ele está presente na nossa vida, Ele está presente nessa comunidade, Ele está presente neste país. A palavra de Deus fala do Espírito Santo habitando no crente. O Espírito Santo habita em mim e em você que acredita em Jesus Cristo. Então Deus se faz presente através do Espírito Santo de Deus. Diariamente Ele está ali cuidando de nós. A palavra de Deus diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está no meio de nós. Então Deus está presente.
Mas o que eu estou dizendo não é desta presença né, que revela a Deus, mas de uma presença sobrenatural, de uma presença que gera em nós uma atitude mais santa, uma atitude onde a luz dele vai brilhar de uma maneira muito mais intensa, onde vai gerar uma insatisfação, onde eu olho para uma condição, a condição da minha família, a condição da minha casa, a condição da minha igreja, a condição da minha cidade, e aquilo gera no meu coração um amor e uma atitude onde eu não posso ficar parado e calado diante disso. Eu tenho que participar, eu tenho que fazer algo para que isso mude. É desse tipo de presença que eu estou dizendo. Isso é avivamento. Essa presença gloriosa de Deus, onde até os que não têm contato com uma igreja local como a nossa aqui, eles passam nesse lugar e eles começam a perceber a presença de Deus, porque vai além daquilo que nós conhecemos. Porque se nós não compreendemos Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele é um Deus transcendente. Ou seja, o que é transcendente? É que vai além daquilo que a gente pode ver, além daquilo que a gente pode imaginar. E o avivamento é isso, é algo transcendente, que vai exigir de nós a queremos viver melhor a nossa condição, onde nós estamos, onde eu vou olhar para a minha família e vou falar: Senhor, eu não estou satisfeito, eu posso ser um pai melhor, meus filhos podem ser homens e mulheres de Deus, com caráter, a minha esposa, ela pode ser uma mulher de Deus, nós podemos viver de uma maneira intensa, a nossa família pode ser usada, onde eu olho para a minha igreja, eu vejo uma necessidade, e eu não fico orando para que Deus traga alguém, eu me ofereço. Aleluia. Por isso que eu acredito que nós precisamos de um avivamento. Nas últimas semanas, eu tenho chamado a igreja, nós temos algumas necessidades, queremos desenvolver o Ministério de Jovens, o de Crianças, o Departamento Infantil. Hoje a Priscila anunciou que nós gostaríamos de ter pessoas que ajudassem no berçário, para cuidar das crianças, para os pais poderem sentar e ouvir, ou seja, dividir o trabalho. Se nós estivéssemos vivendo o avivamento aqui, a gente ia ter umas 100 mãos levantadas, a gente ia ter que escolher a dedo algumas pessoas para fazer o trabalho. Mas ainda nós não temos professores suficientes, nós não temos pessoas suficientes para ajudar no ministério. Ainda tem gente que está aí no banco sentado com um dom, com aquilo que Deus deu, e ainda não está fazendo nada. Nós precisamos de um avivamento, porque onde há um avivamento, há uma insatisfação com a condição em que nós estamos, e nós queremos participar para que isso mude. É por isso que nós precisamos de um avivamento. No ano novo nós tínhamos mais ou menos 180 pessoas aqui reunidas. Não é essa quantidade de pessoas que nós temos na igreja. Se nós tivéssemos esse número de pessoas dentro da nossa igreja, a gente ia servir muito mal essas pessoas. Porque nós não temos um time, uma equipe de trabalho bem formado, nós não temos pessoas disponíveis ainda para que as pessoas possam ser servidas. Aí a gente vem para cá na culto de oração, que a Glícia vai começar na sexta-feira, e a gente começa a orar: Senhor, salva as almas. Para quê? Deixa as almas lá quietas, porque você vai vir para cá e não vai cuidar dela. Aí vai virar esses crentes aí, meia boca. Verdade. Vivendo aguinha com açúcar. Que você não está disposto a sair da sua cadeira, a deixar o seu conforto, entregar a sua vida por Jesus e discipular. É melhor deixar ela quieta lá. Ou então ora para que ela vá para outra igreja, onde eles estão fazendo isso. Eu já disse para os irmãos, eu não estou preocupado com o crescimento numérico dessa igreja, mas com o crescimento espiritual, porque não adianta nada eu ter 1000 pessoas aqui que não conhecem o Senhor. É melhor que eu tenha 10 que tenham intimidade com Deus, porque essas 10 vão transformar essa cidade. Amém. Aleluia. Aleluia. Por isso nós precisamos de um avivamento neste lugar. Tem gente que diz: mas eu não sei fazer nada. Meu irmão, eu também não sei fazer nada. E diante dessa situação, quando eu olho, eu me acho ainda mais indigno e menos inábil a fazer.
Mas não é por mim, é por Jesus, porque é Ele que tem o poder, é Ele que deu a palavra, e é na palavra dele. Foi o que nós aprendemos aqui no Ano Novo. Foi, né, quando Jesus diz para Pedro: lança as redes aqui, ele diz: Senhor, já fiz a noite inteira, e olha que sou profissional, eu sei a hora, conheço o equipamento, sei o lugar, e não peguei nada. Mas ele ouviu a voz de Deus: sobre a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. Deus está falando. Lança a rede, meu irmão, sobre a palavra de Deus. Se você está esperando eu ficar pronto, você nunca vai ficar pronto. Quem te prepara é Deus na obra. Ele encontrou com aqueles homens pescadores que nunca haviam ganhado uma alma na vida. Ele diz: vem, vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles começaram a aprender trabalhando. Eles erraram, pisaram na bola, traíram Jesus. Faz parte. Ninguém acerta se não praticar. Alguém aqui já tirou com arco e flecha? Alguém já deu oportunidade? Né? Alguém? Né? Os jovens, a gente leva para o acampamento, eles brincam de arco e flecha. Né? A gente parece que é fácil pra caramba aquele negócio. Lá você puxa, quase arranca o dedo fora. Né? E a flecha não vai de jeito nenhum que você quer. Aí você vai lá puxando aquele negócio. Daí a pouco você começa a acertar. Você acerta uma beiradinha, daí a pouco já está mais dentro. Se você vai praticando, chega uma hora que você começa a acertar o alvo. Depois você pega o jeito, fica mais fácil acertar o alvo. É assim o ministério. É assim a obra de Deus. Deus não te chama para estar preparado, Ele te chama para te preparar. Ele não está preocupado com o seu erro, está preocupado com a sua vontade de fazer a vontade dele. Porque Ele sabe que você vai errar. E o dia que você afundar nas águas, andando com Ele, Ele vai estender o braço e vai te tirar de lá de baixo. E vai te levar de volta caminhando sobre as águas para o barco. Porque Ele não quer ver a sua derrota, Ele quer ver o seu sucesso. Ele não quer ver a derrota da obra, Ele quer ver o sucesso da obra dele. Mas a gente precisa depender de Deus. A gente precisa se entregar para Deus. Nós precisamos buscar as coisas mais altas. Nós precisamos buscar os lugares mais altos. Quem é que está buscando o avivamento? Quem está buscando o avivamento é aquela pessoa que vai arar a terra. Alguém que já arou terra? Quem já arou terra? Tem algumas pessoas que já trabalhou, né? Na terra, arando terra. O pior serviço da agricultura é o arar a terra. Só se você tinha um tratorzão gostoso daquele lá que sentava em cima gritando, aí é fácil. Foi assim mesmo, né, que você fez, né? É folgado, né? Mas um dia nós fomos com a igreja ali participar ali daquele teatro ali de Lancaster. Nós ficamos, né, naquele hotel do barco que tem ali, que fica do lado de uma fazenda, né, de um menonita, né, que são aqueles homens que, né, vivem de maneira simples, e eles aram a terra com um aro na mão, né? É aquela peça assim que tem um ferro ali, e o boi puxa e ele tem que estar ali guiando. E eu lembro que eu fiquei da janela, né, observando o rapazinho trabalhando na terra ali. Era um garoto de mais ou menos 16 anos de idade, e ele logo cedo já estava ali trabalhando, e né, quando chegou perto da hora do almoço, tinha 2 ou 3 linhas só ainda pronta, e eu via que às vezes ele encontrava assim uma pedra no caminho, que parava, ele tinha que puxar, e ele pegava a picareta e e tirava, enfiava aquele negócio de novo e ia embora com aquele boi. E passou o dia inteiro aquele boi ele trabalhando, porque arar a terra não é fácil, querido. E a gente só vai ver um avivamento se nós começarmos a arar a terra do nosso coração. Não vai ser fácil. A palavra de Deus diz: a semente é boa, porque a semente é a palavra de Deus. O problema é a terra. Ele lançou a semente. O problema da semente não era que a semente não era boa. O problema da semente foi o tipo de terra que ela encontrou. Umas encontraram terra dura, terra seca, e a semente não prosperou. Mas teve outras que caíram em terra boa, e ali ela nasceu. Então, eu não acredito que exista terra boa. Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que todos pecaram. Então, não tem terra boa. Todo o coração é terra ruim.
Todo coração é duro. O que a gente precisa é entregar com fé nas mãos de Deus, para que Ele possa arar o nosso coração, para que a terra fique fofa e, sendo adubada, a semente possa gerar muito fruto nas nossas vidas. Mas nós vamos precisar arar o nosso coração. Nós vamos precisar se entregar. Isso vai dar trabalho, não vai ser fácil, meu irmão, você vai ter que parar. E olha, de vez em quando eu acho que o crente precisava dar uma parada. Eu faço isso de vez em quando. De vez em quando eu paro, e eu quero te dar uma dica aqui, faça isso. Para, pega um papel, senta e escreve os seus pecados. É sério. A gente precisa às vezes parar, sentar e escrever os nossos pecados e olhar para aquilo ali, para que a gente veja como está a condição do nosso coração. Porque se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, a hora que nós tivermos aquele quadro visual do nosso pecado, se há o Espírito Santo de Deus, você vai chorar diante daquele papel. Você vai se derramar diante daquele papel. Você vai querer ver transformação na sua vida. Estou falando sério, faça isso, meu irmão. Pega um papel de vez em quando e escreve. Se você continuar nessa vidinha com Deus superficial, de água com açúcar, aí, vou lá, cantei, vamos celebrar. Que bênção. Aí a gente faz uma festa, come, é uma maravilha e vai para casa. Se você não parar e cavar o teu coração e colocar aquele pecado diante dos teus olhos, diante de Deus, você não vai ver um avivamento. Eu acho que chegou a hora de nós começarmos a tratar o pecado com consciência, com inteligência. Nós temos que olhar para ele, porque nós temos que saber que aquele pecado está ali ainda em nós, e nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que chorar diante de Deus, diante daquele pecado, e dizer: Senhor, arranca de mim. Tem alguém querendo ver um avivamento? A gente precisa arar o coração. Nós precisamos nos preparar mais, buscar mais. Um avivamento, uma vida de oração. Onde a nossa oração não é aquela oração que a gente faz 2 minutos antes de ir para o trabalho e 3 antes de cair no sono. Nós precisamos de uma vida, um avivamento nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, no nosso tratar com o irmão. Precisamos de um avivamento no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a comunidade. Eu sei que a santidade gera em nós uma indignação em relação ao pecado, e quando a gente vê uma pessoa em situação de pecado de maneira voluntária, às vezes essa indignação leva a gente a ser impiedoso. Hoje eu falava a respeito disso. E a palavra de Deus fala para que nós sejamos perseverantes, mas a perseverança precisa ter piedade, porque é necessário que haja o mesmo amor que houve em Cristo Jesus em nós. Porque se eu começar a olhar para um pecador e falar: desgraçado, aquele pecador que rejeita Cristo, com ódio no meu coração, com desejo de vingança, com desejo de justiça humana, eu não vou ver essas almas convertidas, porque muitas vezes eu faço isso e me esqueço que um dia eu estava naquela mesma condição. Eu preciso de um avivamento da minha visão, para que eu possa olhar com os olhos espirituais e não olhar para uma pessoa com o olho humano e condená-la ao inferno, mas olhar com os olhos de Deus e agir com graça e com misericórdia e orar por aquela vida e desejar ver aquela vida transformada, salva, liberta. Aleluia. E ainda alguém querendo ver um avivamento? Amém. O avivamento é alcançar lugares mais altos para uma experiência de vida melhor. Nós precisamos de uma experiência de vida com Deus mais alta. Mas a experiência não é tudo na vida de um crente. Mais do que a experiência com Deus, a experiência da vida cristã, nós precisamos do próprio Deus.
E eu acredito que a melhor definição que nós podemos dar de avivamento é: avivamento é quando Deus vem. Isso é avivamento. É Deus conosco, é Deus presente na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Por definição, avivamento é Deus conosco. Emmanuel. Foi por isso que Isaías, quando ministrou e previu um avivamento, ele disse que os caminhos precisavam ser preparados. Era necessário que houvesse uma preparação para que o avivamento chegasse, para que ele pudesse ser visto, para que ele pudesse estar aqui. Jesus é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. E Jesus continua se fazendo presente, hoje através da igreja. E é por isso que eu e você precisamos viver um avivamento. Precisamos buscar mais Deus conosco. Nós temos que parar de pedir para que Deus mande as suas coisas, mas para que Ele venha estar conosco. Você está entendendo o que eu estou falando? Antes era a bênção, agora é o Senhor. Isso aqui é uma música que eu encontrei na internet. Ela foi escrita por um homem chamado Albert Benjamin Simpson, em mais ou menos 1890 e poucos, que ele escreveu essa música. Ela não é muito popular, e quando eu li a letra eu entendi por que ela não é muito popular no meio dos crentes, né? Eu não achei nem no inário brasileiro, eu achei essa música. Eu consegui encontrar com muita dificuldade, né, essa música num inário americano, que também não é comum, e encontrei a tradução dessa música lá no Brasil. E até pedi agora que o grupo de louvor começasse a ensaiar essa música aqui. Eu sei que vai ser difícil porque não tem, né, muita, mas eu gostaria de começar a cantar essa música aqui na igreja. E essa música, ela diz assim: antes era a bênção, agora é o Senhor. Antes era o que eu sentia, agora é a palavra. Antes eu queria os dons, agora o doador. Antes eu queria a cura, agora basta-me o próprio Jesus. Tudo em tudo e para sempre, Jesus. Eu quero cantar. Tudo em Cristo, tudo é Cristo. Me ajuda aí, alguém pode passar? Antes era o esforço penoso, agora a confiança perfeita. Antes era uma salvação incompleta, agora é a perfeição. Antes me segurava nele, agora ele me segura firmemente. Antes eu estava sempre à deriva, agora a minha âncora está firme. Antes era um planejamento incessante, agora a oração da fé. Antes era uma preocupação constante, agora Ele cuida de tudo. Antes era o que eu queria, agora é o que Jesus disser. Antes era uma petição constante, agora adoração incessante. Antes era eu quem trabalhava, agora é Ele que age por mim. Antes eu tentava usá-lo, agora é Ele que me usa. Antes queria o poder, agora tenho o Todo-Poderoso. Antes trabalhava por vaidade, agora tão somente para Ele. Antes tinha a esperança de conhecer Jesus, agora sei que Ele é meu. Antes minha luz era intermitente, agora brilha intensamente. Antes esperava a morte, agora anseio